A nossa convidada desta noite é Maria Edna Bispo de Carvalho, funcionária pública, mas precisamente escrivã de polícia. E ela tem grande experiência nesta área e ela vai compartilhar o tema desta noite, nessa nossa roda de conversa, violência doméstica, patrulha da prevenção. Com a palavra, nossa convidada especial, Edna. É muito difícil para cada um de nós. E eu digo a vocês que vocês são felizes por ter um grupo que se preocupa com vocês, porque independente do cuidar dos filhos, independente do cuidar daquelas pessoas que estão agregados a nós, nós temos que ter o cuidado conosco mesmo. Temos que ter um olhar voltado para as nossas vidas. E muito se diz que no corre-corre a gente vai perdendo muita coisa. E uma das coisas que a gente perde no corre-corre não é a bolsa que cai, que a gente põe no ombro, não é aquela sacola de feira, não é o mercado, não é o transporte, não é a moedinha, não é o choro, não é o riso, não é um seriado. O que a gente perde no meio desse corre-corre é o olhar para nós mesmos. Então, hoje aqui com vocês, enquanto que também mulher, eu quero mostrar a vocês que o olhar para nós mesmos vai nos ajudar e nos libertar de tudo aquilo que possa trazer para a nossa vida algo chamado violência. E eu inicio até perguntando a vocês, se vocês não se sentirem à vontade de falar. Não é? Hoje estamos, como eu disse a vocês, nesse momento, né, passamos, já estamos assim, saindo e não saindo, né? Estamos aí talvez com uma terceira onda ou não, não sabemos. Mas o que seria violência no olhar de vocês? O que é violência? O que é violência? A gente se fala muito de violência e eu pergunto, o que é violência? Que palavrinha vocês dariam sobre violência? Quem vai se candidatar a falar? Pode abrir o microfone, gente. Boa noite. Boa noite. Eu sou Josenil. Então, no meu entender de violência, não é só aquela parte onde a pessoa agride outra fisicamente, mas também um gesto discriminativo, palavras ofensivas, palavras opressoras, tudo isso é uma violência. Eu creio que seja. Com certeza, não é? Você foi feliz na sua colocação. E eu digo a vocês que eu tenho aqui uma folhinha de papel, né? Vocês estão vendo aí. E quando eu rasgo esse papel, eu estou mexendo com a integridade desse papel. Se eu fosse colocar aqui um microscópiozinho, eu veria que aqui, ó, ele não rasgou só com barulho, mas ele rasgou em toda a sua estrutura. E eu posso continuar rasgando, E o que acontece? Eu não sei se vocês observaram, eu estava com uma folha enorme. Olha só que tamanho já está. E à medida que eu vou rasgando esse papel, ele vai diminuindo. E se eu continuar rasgando, mesmo tendo a resistência, olha só o que restou. É isso que a violência pode nos trazer. Ela nos diminui. Ela nos diminui e ela enrijece. E foi isso, você colocou muito bem. Maria, seu nome, não é? Que violência... Josenil. Violência está também nas pequenas coisas. E o tema de hoje, não é? Miriam nos colocou, ou seja, o Espaço Recriar nos colocou, foi uma patrulha de prevenção da violência. E eu digo a vocês, essa violência que acontece inicialmente dentro de casa, certo? Existem as violências que ocorrem nas ruas, existem as violências que ocorrem no trânsito, existem as violências que ocorrem na política, existe a violência que ocorre nos hospitais, existem as violências que ocorrem nas igrejas, existem violências em todo espaço onde há humano. Onde há humano, esse humano, ele pode ser um agente de violência contra outro humano. E aí eu poderia até estar falando
de uma maneira geral, em todos esses espaços de violência, como se dá essa violência de um indivíduo em cima de outro indivíduo. E eu diria a vocês que o mestre-chave da violência de uma pessoa contra outra pessoa é o domínio. Quando um indivíduo ele quer dominar o outro, ele quer ter um certo poder sobre o outro, ou sobre a coisa que o outro tem, ou aquilo que o outro é, ele se coloca violento, certo? Mas, independente de vários pontinhos de violência que nós falamos, hoje nós vamos falar de um tipo de violência mais específico do nosso dia a dia, que seria nós nos nossos lares, nós nas nossas casas. Quando na casa, não é? Aí quando a gente fala de casa, eu lembro assim que minha avó tinha um ditadozinho que dizia: quem casa quer casa, né? Ela falava isso, não é? E hoje a gente começa a entender que quando duas pessoas querem viver juntos, elas querem uma casa, não é? E dentro dessa casa, essas duas pessoas vão estar, não é? E o que leva uma pessoa a estar junto com outra pessoa é o chamado amor. Esse amor, não é? Que veio de um olhar, esse amor que veio de um gesto, esse amor que veio de uma palavra. E aí essas duas pessoas começam a estar na mesma casa, não é? E vocês podem ver que esse relacionamento, ele pode ser contínuo, ou seja, eles podem viver muito tempo junto, ou esse relacionamento, às vezes, ele é quebrado. Quando esse relacionamento se quebra, esse outro indivíduo, ele pode ou não dar início a outro relacionamento, mas muitas vezes, naquele relacionamento que ele estava, ele continua com um vínculo, porque ele tem um filho. Ele tem uma filha, e mesmo não querendo manter mais aquele relacionamento, aquele indivíduo ou aquela indivíduo começam a ter algum tipo de contato. Mas vamos começar na quebra desse relacionamento. E a pergunta que me vem logo inicialmente, não é? Como mulher, nós observamos que as mulheres, elas têm um sofrimento muito maior dentro desse relacionamento, ou seja, a violência contra as mulheres, ela é muito intensa. A violência contra a mulher, ela é histórica, ou seja, ela vem de uma cultura, ela vem de organismos sociais que perpetraram essa violência. E hoje, no ano de 2021, eu vou assim adiantar um pouquinho para vocês, nós comemoramos o mês passado, eu acredito que alguns meios de comunicação, vocês devem ter ouvido falar, no Agosto Lilás, onde foi comemorado os 15 anos da Lei Maria da Penha. E o que é a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha não foi uma lei nova. A Lei Maria da Penha foi crimes que antes já existiam, ou seja, ameaçar sempre foi crime, difamar sempre foi crime, agredir fisicamente sempre foi crime. Mas a Lei Maria da Penha, ela veio dizer que se esse crime é cometido contra uma mulher, a punição contra ele será mais grave. E a Lei Maria da Penha fez com que, em nossas cidades, quando eu digo Brasil, fossem criados uma delegacia especial para atendimento à mulher. Na nossa cidade, nós temos duas, que é a Delegacia de Piripiri e a Delegacia de Brotas. A Delegacia de Piripiri, ela atende toda a Cidade Baixa e região suburbana, enquanto que a Delegacia de Brotas atende todo o restante da cidade. Embora também Cajazeiras fica também ligado à DEAN Piripiri. E o que ocorre nessas delegacias? Ocorre nessa delegacia a aplicabilidade da lei. Ou seja, tem grupos de delegado,
escrivães e investigadores que estão ali para o registro de ocorrência de mulheres que chegam ali com a sua queixa de violência. Quando esses registros chegam na nossa unidade, há uma oitiva dessa mulher, ela apresenta ou não testemunha, e aí é muito interessante eu dizer a vocês que as testemunhas da Lei Maria da Penha não precisa ter visto o que aconteceu, basta ter ouvido da vítima o que aconteceu. Essa mulher agredida, ela vai chegar e vai dizer, olha, essa testemunha da mulher agredida, ela vai dizer, olha, dona Joana me contou que seu José tratou ela mal, que seu José agrediu ela fisicamente. Eu não vi, porque eu estava na minha casa, mas ela contou que isso ocorreu à noite, eles estavam no quarto e ela foi agredida. Essa testemunha é válida, certo? Com a testemunha apresentada ou não, porque se não tiver testemunha, a vítima vai dizer, não tem testemunha, essa mulher é ouvida e, se ela quiser, ela pede a medida protetiva. Essa medida protetiva, muitos até afirmam, não deixa de ser um pedaço de papel. E até alguns dizem, a polícia não vai ficar no seu lado o dia todo, então você não vai ficar protegida. Não é nada disso. A medida protetiva é uma medida judicial, onde, se aquele agressor, ele descumprir essas medidas, e que medidas são essas? Ele tem que ser afastado do lar, da casa e da proximidade da vítima. Inclusive, no mês passado, houve uma situação que um agressor, com medida protetiva, ele foi fazer um serviço de pedreiro na mesma rua que a vítima morava. Ela tomou conhecimento, ligou para a Ronda Maria da Penha, ou seja, a PM, tem uma guarnição só para fazer esse tipo de atendimento. A Ronda foi até a casa onde ele estava fazendo o serviço de pedreiro e prendeu ele. E aí não passa nem mais pela delegacia, desce direto para o presídio. Então, eu quero dizer a vocês que ocorrências existem, medidas protetivas são reais, funcionam, não é? E essa mulher, depois, ela tem um tempo para se organizar. Ou seja, ela tem um tempo para procurar se cuidar. Inclusive, tem as redes que dão todo o apoio psicológico, tem as redes que dão todo o abrigo. Pra vocês terem ideia, nós temos aqui na cidade 4 casas de acolhimento. Eu já visitei uma delas, e a mulher pode ficar ali com seu filho até ela se sentir segura e se sentir ajudada pelos seus familiares, amigos, ou até pela sua comunidade. Bom, quando eu falo nisso, eu falo de Maria da Penha. A lei tem esse nome, é o nome de uma mulher que foi agredida, que foi violentada, e no tempo em que ocorreu isso, há 15 anos atrás, ela não tinha nenhuma lei específica para esse acontecimento. E aí foi criada a lei, e a lei recebeu o nome dela, porque ela lutou muito, ela correu para que o agressor dela fosse punido. E aí, junto a órgãos internacionais, ela conseguiu tudo isso. Mas eu quero dizer também a vocês que delegacia, ela deve ser, usada naqueles casos que você vai estar se sentindo violentada de alguma maneira. Como eu disse a vocês, não espere vocês ficarem desse tamanho para procurar uma delegacia. Não esperem ficar bem cortadinha psicologicamente, fisicamente, nem emocionalmente, e nem ter o seu patrimônio dilacerado para depois procurar uma delegacia. Procure o quanto antes. Mas também eu quero dizer a vocês que a violência, a delegacia, ela pode ser evitada. Como a ida a um hospital pode ser evitado se a gente toma um certo cuidado com a nossa saúde, chegar na delegacia também pode ser evitado. De que maneira, Edna? E aí a gente vai começar a criar esse diálogo. A maneira de prever, impedir que a violência avance dentro das nossas casas, é nós estarmos atentos. Lembra que quando eu disse a vocês, logo no início da nossa conversa, que no corre-corre da vida,
a gente vai correndo e vai perdendo muitas coisas. E o que é que a gente perde no corre-corre da vida que pode levar a uma violência contra nós mesmos? É o diálogo, é a conversa, é o sentar, é o ouvir o outro, é se preocupar com a saúde do outro, se preocupar com o estado psicológico do outro. Então, eu estava até conversando com um amigo meu e dizendo, o homem, não é, já que não é, a maioria dos nossos laços familiares é formado por homens e mulheres, eu quero dizer a vocês que o homem, ele não é violento por natureza. Ou seja, violência, ser violento não é uma característica do homem. Agora, o que faz com que um homem se torne violento? Essa a questão. Então, é isso que nós mulheres e homens que aqui, né, estejam nos ouvindo, devem ficar atentos. O que é que está acontecendo comigo que eu estou me tornando violento? E, às vezes, essa violência, ela vem de toda uma vivência que ele teve durante, até, eu diria, da sua infância. E eu não posso deixar de pontuar a presença de uma das psicólogas que está aí com vocês, que é a psicóloga Tânia, que ela é psicóloga e estudou, e ela, com certeza, ela vai afirmar também tudo isso. Que, às vezes, essa ação violenta é de algo que nós já vivemos, e aí ações que não foram cuidadas, e nós começamos a transmitir, tanto na criação dos nossos filhos, quanto em relação ao nosso parceiro. Certo? E aí nós criamos uma cultura de que um homem é violento e o homem se apropria desse poder, entre aspas, se apropria dessa dominação. E como mulheres, nós fechamos os olhos, calamos a boca, sumimos e desaparecemos em nós mesmos e deixamos que essa violência, ela vá, tomando um patamar enorme que, quando chega a uma determinada altura, ela nos derruba. Então, a violência, ela não vem do nada. E ser violento também é do nada. Existem elementos que fazem com que essa característica violência do homem se exacerbe. Tipo, as drogas, os vícios, não é? A sua frustração diante da vida, sua frustração diante da vida, não é? Suas tristezas, seus reflexos, ou então até a dúvida sobre a sua masculinidade ou sexualidade. O ciúme, o controle não como cuidado. Eu acho tão interessante que existem controles que você pensa que é cuidado, mas não é, é controle. E aí, que hora você vai chegar? Por que você chegou tarde? Aí você está preocupado com que hora eu vou chegar, porque eu vou chegar tarde, e com que roupa eu saía, e não é cuidado, é controle. Com quem você estava conversando, aí a mulher pega, que agora não é, tem aqueles memes, aí ela pega o WhatsApp, está ali rindo, está rindo de quê? E ali não é aquela preocupação com o cuidado com ela, mas é o controle. E aí, nós mulheres, sem perceber também, começamos não, eu estava falando aqui com uma amiga, foi isso aqui. Aí mostra. E aí começa, daqui a pouco ela não quer nem mais ver, porque ele vai ficar perguntando, e ele também começa a se perturbar dentro de si, porque eu quero dizer a vocês, um agressor não é uma pessoa feliz. O agressor não é uma pessoa feliz. Ele é uma pessoa que começa o quê? A ter problemas, porque ele, a cada dia que passa, ele quer mostrar o seu domínio, mostrar o seu poder. E isso vai crescendo. Ou seja, um indivíduo vai crescendo no seu domínio de poder, e hoje ele lhe dá um grito, um olhar. Aí você diz, poxa, olha pelo olhar, eu já sei que ele não gostou. No outro dia ele dá um psiu, você chega, toma um susto. No outro dia ele já lhe coloca um nome, depois ele já lhe pega pelo braço,
e diz, venha. Depois ele te dá um tapa. E depois ele já está te dando um murro, te dando um chute. E daqui uns dias você foi embora. Certo? Com isso eu quero dizer a vocês que a violência, ela tem um ciclozinho de violência. Não é? E eu achei interessante, porque eu vou colocar aqui uma musiquinha, e quem já ouviu essa musiquinha, eu quero que levante o dedinho. Eu não sei se vai dar para vocês ouvirem um pouquinho. Vocês estão ouvindo? Preste atenção na letra. Licença aqui, não é? Quem não cantou essa música? Nós cantamos, não é? Cantamos e dançamos, e quem sabe até amamos, sem saber que estávamos preconizando um ciclo de violência. Quantos entre tapas e beijos não ficaram mais vivos? Quantos entre tapas e beijos, eu acho até interessante que a letra, eu sou dela, ela é minha, a posse, e sempre queremos mais. Agora, interessante, né? E quando eu vou embora, ela me chama. Então, o nosso perdão, o nosso deixar para lá sempre, mesmo quando começa com um rasguinho, a gente deixa para lá. E o ciclo de violência é tão interessante que eu dei risada, porque essa música, linda, linda, eles fizeram muito sucesso, ela traduz isso aqui, ó, o ciclozinho de violência. Ou seja, tem um tempozinho de calmaria, não é tudo de boa. Daqui a pouco você começa, ó, a pisar em ovos, tudo que você nem fala, porque para não tirar a paciência dele. Olha, fica quieto que seu pai chegou, ele está nervoso. Ó, nem bota isso aqui, que tal que foi? E aí, se aquela comida tiver salgada, ele reclama. Se tiver sem sal, ele reclama. E se tiver no ponto, não foi aquela que ele pediu que fizesse. Coisinhas pequenas. E daqui a pouco entra, ó, num espaço de um ciclo tão escuro. Tão escuro. E eu digo a vocês, a violência acontece aqui, ó. Nesse momento, gente, não é só o nosso corpo que sofre, mas também a nossa alma. Ela começa a ficar fraquinha e a gente vai perdendo forças. E quando a gente perde as forças e aquele indivíduo diz, vou embora, vou te largar, ele começa a colocar nomes na gente. Ele vai dizer que nós somos feia, ele vai arranjar todas as características. Por quê? Independente disso, nós temos uma mídia que dá aquele, ó, reflexo de mulher, padrão de mulher, não é? Aquela tipo, né, Gisele, Anitta, Vera Fischer, não é? E a gente vai tão se esquecendo da gente que a gente nem nos vê mais como mulheres bonitas, mulheres formosas, cada uma na sua diferença, cada uma no seu jeito de ser. E a gente, nesse corre-corre, a gente vai perdendo isso. A gente vai dizendo, olha, eu sou assim, porque eu nasci assim. E a gente vai nos esquecendo de nós mesmos. Eu acho até interessante que muitas mulheres até dizem assim, eu agora só vivo para os meus filhos. Eu só vivo para os meus filhos. Não entende que se você deixar de viver para você mesmo, seus filhos não serão felizes. Porque tudo que nós fazemos enquanto pai, enquanto mãe, reflete em nossos filhos. E eu quero dizer a vocês que uma das situações que perpetua a violência, que é passado lá do meu avô para meu pai, do meu pai para mim e de mim para meus filhos, é o quê? É a maneira que a gente está vivendo ali naquela família. Se meu pai
na frente de meu irmão, ele me menosprezava, o que é que vai acontecer? Meu irmão também vai menosprezar a mulher dele. Se meu pai só exigia responsabilidades minha e não exigia de meu irmão, quando meu irmão casar, ele vai esquecer também que ele tem responsabilidade e vai ficar sempre exigindo responsabilidade da sua mulher. Então, pais e mães, no corre-corre da vida, olhem para vocês mesmos e olhem para tudo aquilo que você faz na frente do seu filho. O homem, não é? Eu não poderia deixar de dizer, tem um versículo lindo, bíblico, que diz assim: homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Esse versículo, não só por ser bíblico, mas ele traduz a essência masculina. Vocês são fortes. Vocês têm um domínio, uma presença, como dizem algumas pessoas, uma presença de corpo muito grande dentro de uma família. Só que se vocês não pegarem essa presença de corpo, essa presença que eu diria de espírito dentro de uma família, para cuidar dessa família, para proteger essa família, vocês vão destruir essa família. Porque o amor, ele não é manifestado somente pelo estar junto. O amor, ele é manifestado pelas boas ações, pelo cuidado e pelo carinho, nunca pelo controle. E aí, Edna, como é que eu, mulher, eu, filha, vou perceber que eu estou sendo violentada? Como é que eu percebo que eu estou sendo violentada? Deixa eu te dizer, é bem simples. Se aquele grito, se aquela fala, se aquele olhar, se aquela expressão te deixou, no mínimo, triste, você está sendo violentada. Certo? E hoje, não é, no mês de abril, foi sancionada mais uma lei, que é a lei, não é, de stalking, que é a lei da perseguição. Mas não é essa perseguição só de ficar correndo atrás, não. Mas é a perseguição de ficar, como diz nós baianos, apertando a mente. Então, se aquele homem ele começa a apertar a sua mente, lhe perturbar, todo dia ele fala a mesma coisa, todo dia ele quer a mesma coisa, todo dia ele lhe perturba no celular, todo dia ele tira a sua paz, você já está sendo violentada. E se você ficou triste por isso, comece a entender por que é que você está triste por isso. Eu quero dizer a vocês que uma das maiores causas de depressão e doenças psicológicas em nós mulheres são causadas, pelo entrar da violência. A maioria delas. E aí, nós mulheres começamos a receber toda essa violência que começa na fala, depois começa a vir para o corpo, e aí vem aquela agressão em cima de agressão. Então, fiquem atentas, não é? O Recriar tem psicólogas. Eu tenho certeza, né, que se vocês procurarem uma delas e dizer: olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, que eu estou ficando muito triste com a minha convivência, eu não estou feliz com a minha vida, elas vão ouvir vocês, certo? E estejam atentas. Porque quando se fala, não é, o tema nos diz, essa patrulha da prevenção. Eu poderia aqui, eu estou aqui cheia de papelzinho assim, com um monte de lei, certo? O artigo 7º da Lei 11.346, de 2006, institui que violência patrimonial é toda a violência que vai em contra se ele tomar seu dinheiro, se ele segurar seu cartão do Bolsa Família, se ele, tudo que você comprar, ele dizer que é dele e não deixar você usar, se ele pegar seu objeto de trabalho e destruir. Tem a violência às ameaças, tem lei para tudo. Mas aqui não é tipo assim um curso de leis, mas aqui é uma conversa para que a gente olhe para dentro de nós mesmos e antes que a gente comece a fazer parte de um desses pedacinhos de ciclo de violência, a gente possa dar um basta, a gente possa segurar, a gente possa parar essa violência, certo? E a Delegacia da Mulher é apenas um espaço onde você vai ser ajudado, existe toda uma rede, não é?
na nossa cidade, existe toda uma rede, funciona, viu? Digo a vocês que funciona. Mas muitas não conseguem nem chegar até lá. Umas porque não acreditam e outras porque morrem antes. E a morte não é só física, não. A morte, ela é psicológica, não é? E ela acaba sendo até dilacera, não é? A violência, ela começa no corpo, vai lá na alma e chega lá no espírito, onde é a sede de toda alegria, de todo contemplar da vida e destrói. E aí essa mulher, ela não consegue ver mais nada. E ela fica somente numa vida de violência. Então, e como nós podemos ajudar uma a outra? Ouvindo. E, às vezes, mostrando aquilo que a outra pessoa não está vendo. Às vezes, aquela mulher, ela acha que ela não vai ter condições de criar aqueles filhos sozinha. Às vezes, aquela mulher acha que ela está velha, está incapacitada para trabalhar. Às vezes, aquela mulher acha que ela está até destruída, para até ter um novo relacionamento. Então, ela fica naquele relacionamento, naquele jugo, naquela dependência financeira, emocional. Tem, sim, a dependência emocional. E ela fica dizendo, o que será de mim se eu não receber o nome de casada? O que será de mim se não tiver um homem aqui dentro de casa? O que será de mim se não tiver aqui alguém que saia comigo? E às vezes nem sai, viu? Às vezes ela é escrava, não só da casa, mas é escrava dela mesma. E às vezes essa violência, não é? Ela é, gente, a violência sexual. E quanto muitas, não é, vivem anos com parceiros íntimos que nem se relacionam sexualmente. Porque muitos até utilizam o sexo como uma forma de violência. A sexualidade como uma forma de violência. E porque muitas de nós não conseguimos romper esse ciclo da violência? É porque a cada dia a gente fica no corre-corre e não para e olha para nós mesmos. Olhe para você mesmo. Eu tenho, assim, uma terapia bem rápida, que é assim, você está vivendo com o João. Pega uma folha de caderno, faça uma lista no meio e coloque, de um lado, uma estrelinha, de outro lado, uma cruz. Tudo que João fez e faz que é bom, faça a lista no lugar da estrelinha. E tudo que João fez que é ruim, coloque no lado da cruz. E se você começar a escrever, você vai pensar e, de repente, você vai ter, uma balança para analisar. E eu digo a vocês, para onde essa balança pesar mais, se incline, certo? Se essa balança, no lugar das estrelinhas, formar uma coluna enorme de coisas boas que João faz. Aí eu vou dizer a vocês, converse com João para que aquelas pouquinhas coisas que ficou na colunazinha da cruz, elas deixem de existir. E vocês serão felizes para sempre. Agora, se a listinha da cruz pesar muito mais que a listinha das estrelinhas, tenha cuidado. Porque quando eu utilizo o símbolo da cruz, eu utilizo o símbolo da cruz por dois reflexos que a cruz nos leva. Uma é fim. Você pode dar um fim naquilo. E a outra é ressurreição. Você pode ressurgir para uma nova vida, certo? E enquanto a vida, está escrito a esperança, certo? Então, paz, não é? Todos nós, mulheres, homens, no corre-corre da vida, estejam atentos no olhar para você mesmo, e estejam atentos a tudo aquilo que se parecer com violência diante de vocês. E eu agora abro assim, né, esse momento também, eu não sei ainda quanto tempo ainda resta, mas para alguma colocação que as meninas, não é, as agentes do Recriar queiram fazer, para a gente, não é, falar algo mais e pontuar alguma coisa que
ficou um pouco raso, mas mulheres que estão me ouvindo, homens também que estão me ouvindo, estejam atentos. Tenham cuidado com vocês mesmos e com todos aqueles que estão com vocês. Na minha juventude, assim, Cristiane, eu participei muito, eu visitava o CASA, né? O CASA ainda existe, CASE. É uma casa de acolhimento a menores infratores. E eu fazia uma visita com um grupo religioso, né? Visitei muito. E quando eu conversava com aqueles jovens infratores, não é? Muitos deles agentes de crimes que eu nem gostava de saber o que foi que fez para não me entristecer. E eu lembro que muitos deles diziam-me assim: eu saí de casa porque eu não aguentava ver, mas meu pai e minha mãe brigando. Eu não sei quem era a culpa, mas eu não aguentava mais ver. E muitos deles envolvidos em drogas, e você sabe que drogas depois leva a outras situações, né? Está escrito também que um abismo ele leva a outro abismo. O vício ele vai aprofundando o indivíduo para a sua destruição, não é? E ele só não destrói se alguém não conseguir tirá-lo a tempo. Então, o que é que eu quero dizer com vocês? A violência dentro das casas, ela traz nos nossos filhos uma projeção muito ruim. E, às vezes, por conta de nós não querermos romper esse ciclo de violência, nós criamos nossos filhos em ambientes de violência e depois eles se tornam violentos, não só com outras pessoas, mas começam a violentar a sua própria vida com as drogas, começam a violentar a sua própria vida, não é? Com até aquelas ações que às vezes a gente não entende, que a gente diz, e começa a se cortar do nada, e começa a ter comportamentos que não é o esperado, e começa a abominar tudo que é do bom, como se diria, do bem. E às vezes a gente não sabe o que é, mas é porque em algum localzinho dali da nossa vida está entrando a violência, e a gente está tão no corre-corre que a gente não está vendo. Nem eles, nem a nós mesmos. Miriam. Eu agradeço muito a sua palavra, mas eu queria só ainda, aproveitando um pouquinho, fazer uma pergunta, né? Não é uma pergunta, é uma colocação, né? E com as crianças? A violência também, familiar, como é que é isso, né? Esse tipo de relacionamento hoje também não é uma disciplina de um pai com uma criança, né? Mas, às vezes, como é que a gente distingue entre uma educação e um ato violento, por exemplo? Não é? Eu tive a oportunidade até interessante. No mês de agosto, eu passei alguns dias na DERCA, né? Na Delegacia de Crianças, né? Que são atendidos, né? Crimes contra criança e adolescente. Eu quero dizer a vocês o seguinte, não é? O criar dos nossos filhos, ele tem que ser um criar cuidadoso. Como é esse cuidado? E eu digo a vocês, já começa pelo tom de voz. Já começa pelo tom de voz, certo? Começa pelo tom de voz. E que você tem que encontrar um meio em que também o seu tom de voz, ele não fique um tom de voz agressivo. E eu digo a vocês também, tenham cuidado com o nome que vocês colocam nos filhos. Mas não é o nome pessoa, não. É o nome que você dá naquele momento que ele faz algo que não deveria fazer. Certo? Então, aqui está todo mundo adulto, né? Mas eu já ouvi alguns dizerem, essa diz, assa, né? Gente, aí chama o filho desse nome. E aí começa, não é? Agredir com... Não é... Olha só o que a gente está dizendo, né? A lei da palmada está aí, mas a lei da palmada é a lei contra o excesso, é uma lei contra a violência. Mas o que é que você vai aprender? A chamar, a impor, a se colocar. Não como amigo. Quando eu digo isso, Edna, não como amigo, não. Os amiguinhos de seus filhos têm a idade dele. E a gente até se preocupa, e devemos nos preocupar, quando o nosso filho
tem uma amizade que é 2 vezes a idade dele. Então, porque João tem 10 anos, tem um amigo de 20. É errado. Então, quando eu digo amigo, João, que tem 10 anos, vai ter os amiguinhos dele, que tem 10 anos também. 10, 12 anos. Quando eu digo amigo, porque o amigo, né, a gente sabe o que é amigo. O amigo está ali para ouvir, está ali para... Não está para impor, não está para colocar. Mas nós pais estamos para impor e para colocar. Então, chame, converse. E eu digo assim, porque eu mesmo falo muito. Gente, eu falo, viu? Eu falo muito. E eu tenho também filhos. E eu aprendi que não é o muito falar. É o jeito que você fala e aquilo que você cumpre. Sabia disso? Se você disser, olha, se você sair, você vai ficar sem jogar bola hoje de tarde, cumpra. Porque não é, tem até um colégio da Polícia Militar aqui perto. E é interessante que tem, não é? O exemplo arrasta. Não é? Então, você tem que ter o seu exemplo. Certo? Mas deixa eu dizer a vocês, quando impor a ordem aos vossos filhos, não fiquem tristes porque está dando ordem, não. Vocês são pais para isso, para terem o domínio. E quando a gente grita, quando a gente agride, é porque a gente já está perdendo o domínio. Ou então a gente perdeu o domínio. Mas eu quero dizer também a vocês que nunca é tarde para recuperar esse domínio. Então, a violência, tanto física quanto sexual. Tenham cuidado com quem fica, seus filhos, tanto meninos quanto meninas. E nesse período que eu falei com vocês, eu fiz uma escuta de uma menina criada por um padrasto desde os 2 anos de idade. E enquanto a mãe ia para a igreja, esse padrasto, ela chamava ele de pai, e ela já está com 14 anos, e desde os 12 anos ele estava mantendo relação sexual com ela. Então, tenham cuidado, estejam atentos, porque é no corre-corre, como eu disse a vocês, hoje ficou assim nessa palavrinha nossa, é no corre-corre da vida que a gente perde um monte de coisa. E aí, quando eu ouvi aquela mãe, e ela fez, né, o último estupro, aconteceu, ela estava na igreja. Pense. Então, temos que ter cuidado. Então, essa violência, como Miriam colocou aí, tenha paciência no educar, coloque limites, não é? Converse quando for necessário, mas conversa tem um limite também. Depois imponha, porque vós, pais, é a ordem, vocês são autoridade. E depois, não queira que seu filho entenda na hora o que você quer, não. Porque depois ele vai entender. Naquele momento, seja íntegro. Agora, se o seu filho vir você tratando a mãe deles, todo mundo aqui, alguns de vocês ainda tem a mãe viva. Já imaginou se vocês ouvirem uma pessoa gritando a mãe de vocês, a mãe da gente, que a minha também está viva? A gente se estressa. A gente vai ficar com mágoa. Então, quando o filho vê o pai tratando a mãe com estupidez e grosseria, o filho fica triste. O filho fica com ódio no coração. E se essa mãe também trata o pai com desprezo, seu pai, o que é aquele João nada, aquele dá até nome de fruta. Esse filho, ele também vai perder o respeito pelo pai. E aí, quando se precisa os dois chegarem juntos para educar essa criança, é porque nossos pais, seu pai não quer que você saia. O menino está lá lembrando, oxe, disse que meu pai era uma fruta ontem e hoje já quer que eu obedeça a ele. Ah, porque sua mãe quer que eu obedeça a minha mãe? Ontem ele xingou minha mãe, ontem ele empurrou minha mãe. Vocês estão entendendo? Essa desagregação, ela destrói. Aí depois a gente fica se perguntando por que determinados comportamentos. Certo? E comportamento de criança, gente, não é na hora, não. Criança é um marzinho
E a gente vai jogando isso, jogando isso, jogando isso, jogando isso. Depois, ó, a onda traz tudo de volta. Então, cuidado com essas violências, certo? Eu acho até interessante que tem até a violência alimentar. É assim, eu trabalhei também, né? Incrível, mas eu já trabalhei no posto de saúde. E uma vez achei tão interessante, uma mãe chegou com um filho, né? Com o peso acima, né? Do normal para o tamanho e a idade dele. Aí chegou com o médico e fez na minha frente. Aí ela olhou pro médico e fez: ele só come besteira, ele tá assim porque ele só come, só quer comer cachorro quente, não sei o que. O médico olhou para ela e fez: mas quem é que compra? Quem é que compra? Quem é que dá o dinheiro a ele? Aí ela ficou toda sem resposta. Aí eu estava do lado, eu achei engraçado. Porque, às vezes, hoje, nós queremos que nossos filhos façam o papel que nós deveríamos fazer. E começa nas pequenas coisas, certo? Começa de pequenininho. Você tem que se conversar e ter controle em tudo. Então, tem que ter hora de chegar em casa, desde cedo, desde pequeno. Agora, como é que você vai dizer ao seu filho que ele tem que chegar em casa até as 21 horas, ou seja, 9 da noite, se você chega em casa às 10, 11, ou então não chega? Como é que você quer que seu filho respeite você, se você não respeita nem sua mulher, nem a mulher respeita o marido? Então, gente, o que eu estou querendo dizer a vocês é o seguinte: só dá delegacia, como diz o povo aí, só dá BO quando a gente deixa de cuidar das pequenas coisas. Aí elas começam a ficar grandes e é necessário que a polícia venha acudir. Certo? Miriam, respondi um pouco. Respondeu sim, muito bem. Eu gostaria de passar a palavra, né, para os nossos participantes, pais, mãe, avó, que esteja aqui, que queira fazer alguma colocação, alguma pergunta em relação a isso. Tem alguma de vocês que gostaria de fazer? Pode abrir o microfone e colocar alguma pergunta para a Edna. Nenhuma de vocês? Está todo mundo satisfeito em relação à questão da violência? Mesmo quem entrou depois, se tiver alguma pergunta, não sei, ou alguma colocação que Edna pode esclarecer melhor, pode falar. Se vocês não têm, eu vou passar também, abrir a palavra, a discussão também para nossas colegas aqui da Recriar, né? Que se queria pontuar algo sobre, em cima do que Edna tão bem colocou, né? Eu achei bem interessante, Edna, entre os tapas e beijos, né? Foi uma boa reflexão aqui para a gente, que bem, valeu muito, né? Às vezes a gente está cantando, está indo, está se balançando, né? E aí de noite, ó, né? Ou de dia, né? Ou a agressão de outro dia, né? Então, a gente tem que pensar, né? O que é que a gente está convidando, o que é que a gente está falando com a nossa boca. Mas alguma de vocês quer fazer alguma colocação? Então, eu passo. Pode falar. Olá, boa noite a todos e todas. Atrasei um pouquinho, porque tentei entrar aqui pelo computador, mas tive que entrar 2 vezes. Gostei muito, estou gostando muito do nosso bate-papo aí, doutora Edna. A senhora falando agora... Licença um pouquinho, Soraya, licença. Oi. Só quero lhe apresentar para ela entender quem você é, né? Porque as outras já lhe conhecem, né? Soraya é assistente social lá na instituição, na Recriar. Pode continuar, Soraya. Tá bom, ok. Então, uma madrugada dessa aí, semana passada, eu assisti um filme, não sei se a senhora já assistiu, acho que é Vidas Partidas ou Vidas Quebradas. É um filme nacional, por sinal. E ele fala muito disso aí, né? Desse domínio. Ele dominou em todos os sentidos a mulher, a ponto de atirar nela e deixá-la paraplégica, porque ela se destacou, né? Na questão do ascendeu socialmente, ela foi premiada pela carreira dela, né? E aí ele ficou desempregado, então a autoestima dele desceu e ele, né, realmente fez abusos, né, terríveis, em todos os níveis que você possa pensar. Né? É uma coisa que eu fico assim, eu gosto disso aqui, porque assim, o serviço social, o pensamento dele é intransigente em relação
a toda forma de discriminação, de abuso, né, de violação de garantia de direito. Né? E, assim, é uma coisa que eu falo muito, e eu gostei, Miriam, dessa palavra, você falou patrulha, depois eu me patrulha. Por que patrulha? Porque eu penso que tenho que me patrulhar, né? Porque, como diz o Paulo Freire, nós somos hospedeiros do opressor. Né? Nós nascemos nisso aí, nós temos uma cultura, né, que veio lá historicamente e nós abrigamos essa violência. Então, eu preciso me patrulhar todos os dias, com a minha fala, com a minha postura, né? Ainda aqui, né, evoluindo aí nas garantias de direito, todo dia a gente vê esse tipo de coisa, mas a gente precisa se ver a cada dia e não fazer um sorrisinho, não é? Para a violência, seja ela de que forma for. Né? Então, eu gosto muito de que a gente traga esses assuntos, que a gente debata isso. E fica aí que todo mundo está elaborando aí um pouquinho, viu? Mas se coloquem também. E é importante quando você coloca assim essa situação de você olhar das garantias do direito, até desse filme que você assistiu, e eu gostaria até de fazer essa colocação midiática, né? Que a mídia, ela traz para a ascensão aquele tipo de mulher, não é? Mas não é aquele tipo de mulher também, só mulher como nós. Mas ela traz uma personificação daquela mulher objeto, daquela mulher toda certinha esteticamente, não é? E essa mulher que a gente vê midiática, ela nos afasta, não é? Daquilo que é mulher. Ela passa a ser uma mulher objeto. Quando você falou a questão da patrulha, é importante porque nós também devemos estar atentos a toda essa objeto que a mídia traz da mulher objeto, não é? E que aí nós ficamos como meros ou como telespectadores sem nos manifestar a respeito. E como eu falei antes, nos distanciando dessa mulher e sem achar o nosso papel de mulher. Então, aquela mulher perfeita, então, com ela tudo é perfeito, e eu que não sou perfeita. Então, por não ser perfeita, eu aceito ser violentada. E como pessoa, como mulher, em todas as faces, assim, dos meus direitos e das minhas vidas. E eu digo a você o seguinte, que a minha preocupação maior é que essa violência começa nas pequenas coisas. Então, não deixe. Pode falar, amiga. Depois outro. E começa de pequenas coisas. Então, devemos sempre estar lendo, sempre estarmos atentos, e sempre falarmos. Nós temos que usar os órgãos dos nossos sentidos contra a violência, para patrulhar, né? E para cuidar. Soraya, eu gostaria, aproveitando isso, para nossas clientes, nossas atendidas, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Como, diante de tudo isso que Edna falou aí, como o serviço social da Recriar pode estar ajudando as mulheres ou alguém que esteja em uma dificuldade dessa, ou até ajudando na prevenção, né, num estado de violência, ou o homem também, pode ser que o homem também esteja sofrendo a violência, ou uma criança, né? Então, como o serviço social da Recriar pode estar ajudando e cooperando com isso? A doutora Edna falou muito aí sobre a lei, não é? É importante que a gente saiba que a lei existe. E agora eu falei uma outra coisa aqui, que o serviço social é intransigente, né? Nessa relação de violação de direitos. Mas, logicamente, o serviço social ele não tem a pretensão de estar lá, não é? Atrás da polícia para pegar alguém, não é? E a doutora Edna falou uma coisa importante, que tudo começa com as pequenas coisas, né? Então, é preciso que o sujeito, ele olhe, é preciso que eu me olhe todo dia no espelho para ver se os meus cachinhos estão no lugar, né? Então, quando não tem, eu dou uma puxadinha aqui, outra puxadinha aqui, não é? E assim, em termos da nossa questão emocional também, é preciso que a gente se perceba. Não ser violento ou uma pergunta, será que eu estou sofrendo violência? Não é? E aí, se eu estou sofrendo violência, aqui eu vou apelar. Também já foi colocado a respeito da escuta, né? Então, a primeira coisa é preciso falar para alguém, não é? Falar para alguém. Então, nós estamos lá, Tânia, Miriam, Soraya, Estela, Eliette, todos nós estamos lá.
né? No sentido de oferecer uma escuta. E o serviço social, ele, logicamente, não vai chamar a polícia, né? Se é um caso de um marido, uma mulher, um pai, uma mãe, não vai chamar a polícia. Olha lá, o seu fulaninho, dona fulaninha. Nós vamos trabalhar essa relação, né? Vamos primeiro ouvir e vamos ver o que precisa ser feito. Um diálogo, precisa fazer um grupo familiar, nós precisamos trazer um assunto para discussão em grupo, nós precisamos... A coisa passou lá do ciclozinho, como ela mostrou ali, naquele gráfico que ela trouxe, né? A coisa já está mais acirrada. Então, para onde é que a gente pode ir? Existem órgãos, né? As 4 casas que ela falou, uma delas é na Ribeira. O Cancide fica ali na Ribeira, na Lelis Piedade. Né? Então, você pode ir, demanda espontânea, eu quero ir, eu vou espontaneamente buscar. Ou não, olha, eu quero conversar sobre o assunto, eu quero saber o que é mesmo que acontece lá. Não é? Uma mãe chegou e falou assim, aí eu chego lá, como é que eu vou ficar? Mas eu tenho isso e aquilo outro. Um momento, você vai ser ouvida, você vai ser escutada, você vai ser acolhida. E a gente vai pensar que a primeira coisa que uma pessoa em situação de violência precisa é ser ouvida e acolhida, né? Ter a sua autoestima. Eu acho que a Tânia vai falar depois, né? Aí fazer investimento, mesmo na sua autoestima. E lá o pessoal já trabalha com isso, né? Então eles têm um olhar diferenciado, né, também para isso aí. E, assim, uma coisa que a gente está falando aqui a nível de associação, da instituição, mas a gente está vendo aí, ó, você pode chegar no mercado e você pode marcar o seu xizinho na mão e mostrar ao caixa, né? Fazer um bilhete e jogar na casa do seu vizinho, sabe? É necessário que a gente tome essa coragem de romper o ciclo, mas se eu não consigo romper o ciclo, eu preciso de ajuda. Então, nós estamos aí, né? Se precisar, nós estamos aqui, pode vir, se for uma coisa urgente, a gente pode ver se consegue atender na hora, se agenda. Né? E aí, dessa forma, nós podemos contribuir, né? Primeiramente, a gente precisa ouvir o que está acontecendo. Ok. Respondi? Respondeu, Soraya, obrigada. Tânia, você... Mas se alguém mais tiver pergunta... Inclusive, eu ainda quero colocar, não é que e se você também não quiser ir numa delegacia logo de imediato, fazer o registro de ocorrência, você pode procurar a Defensoria Pública e pedir as medidas protetivas. Eu não quero registrar um BO para não prejudicar ele, para ele não ficar com o nome sujo e não conseguir emprego. Você vai na Defensoria Pública e pede uma medida protetiva. O Ministério Público vai não é deferir ou não, mas você tem um espaço que você pede medida protetiva sem precisar ir imediatamente na delegacia. Sem contar que nós temos os números da denúncia, que é o 180, não é? Muitas investigações são feitas, embora a demanda altíssima, mas a investigação é feita, ou seja, não fique calado. Tânia, pode se colocar aí também no prazeroso bate-papo com Edna. Eita, boa noite a todos e a todas. Quando a conversa é boa, o tempo voa. E eu vi Edna Carvalho, meu Deus, eu acho que eu estava com a mesma sensação aí do nosso público todo, viu? Gente, quero ficar quieta para assimilar e incomodar tudo. Não quero que nada que ela falou fuja da minha mente, né? Quão preciosas foram as palavras, as instruções, né? As dicas, porque é um tema tão sensível que o que mais a gente percebe é o silêncio. Infelizmente, é o silêncio. Por todos esses desdobramentos que ela trouxe, né? Medo de perder a condição financeira, o status de ser uma mulher casada, de perder o nome, né, para a sociedade. Gente, é tantos desdobramentos. E, assim, como é fácil um psicólogo identificar que dentro da casa está existindo violência doméstica, muitas vezes, para nós que atendemos crianças e adolescentes, é pelo comportamento do menino, que o menino apresenta, né? E daí a gente chama a mãe, chama o pai para uma conversa, e aí a gente descobre qual tipo de relacionamento, qual de verdade a maneira que os pais se tratam em casa, né? Então, porque meu filho está com demanda de depressão, né? Uma timidez mais extrema, uma introspecção chamada de ostracismo, né? O menino não quer nem socializar, né? Então, aquela máxima que a gente já sabe também dentro do espaço terapêutico é que muitas demandas da criança, são demandas dos pais, né? E nesse âmbito aí da violência doméstica, a gente percebe que muito da ansiedade, olha aí a ansiedade que está tão gritante nos nossos tempos, muito da ansiedade que o menino está muito ansioso, muito, né, hiperativo para alguns transtornos maiores, vem também dessa vivência, né, dessa
observação da agressão doméstica, né? Da mãe sendo agredida pelo pai. E aí é um ato realmente de coragem, quando a terapeuta identifica o ato de coragem para que aquela mãe consiga realmente confiar nessa psicóloga, criar uma relação. Que relação é essa? Uma relação de empatia, para que ela possa se comunicar com menos resistência. Gente, isso não é fácil. Muitas vezes a gente diz assim, já ouviu aquela coisa, aquela frase, ela gosta de apanhar. Será que ela de verdade gosta de apanhar? Olhe quantos desdobramentos aí, né, Edna Carvalho trouxe, os motivos que às vezes a mulher está presa, especialmente essa questão do domínio. Essa mulher, ela deixa de estar na condição de sujeito, né, para estar na condição de objeto. Ou seja, ela é um ser nulo. Ela tem só a utilidade que o dominador quer colocar e quer impor sobre ela. Então, onde é que entra o papel, né, do psicólogo, do terapeuta? Trazer esse resgate da condição dela como sujeito, a condição da autoestima. Ela pode sim conseguir trabalhar, conseguir emprego, ela pode sim dar conta da casa dela, dos filhos dela, da vida dela, né? Ela pode sim voltar a ter e vivenciar seus desejos e as suas vontades. Não é um trabalho fácil, porque muitas vezes, mesmo rompendo a relação, mesmo que esse agressor já saiu de casa, esse comprometimento psicológico já está instalado de tal forma que adoeceu essa mulher, né? Que mesmo ele estando ainda fora de casa, ela continua com aquela sensação de que precisa ser objeto de alguém para que ela consiga, né, funcionar. Então, é todo um trabalho assim, realmente de paciência para que ela primeiro entenda o quanto ela, né, foi vítima, porque esse parceiro, como já foi dito aqui, o que mais ele faz é desqualificar de todas as formas, através da violência psicológica e da violência moral, né? Aí imagine, como o pessoal do interior fala, imagine esse moído no seu ouvido, todos os dias, 24 horas, né? Quantos anos você, né, recebeu essa mensagem, cada vez mais você se permitindo essa desqualificação. Então, o que nós percebemos, né, como recriar, é que, como a Edna falou, nós somos agentes. Nós somos agentes. Agentes de quê? Da promoção da saúde mental e da integridade do sujeito. Somos o quê dentro da nossa comunidade? Uma rede de apoio. A Edna falou aí do DEAN, né, falou das outras redes voltadas, interligadas, né? Soraya também já falou, né? Mas o que nós, como Recria, somos? Somos rede de apoio para ouvir essas mulheres. E daí, como Soraya falou, a gente vê de que modo realmente a gente pode encaminhar, se for necessário, né, para encaminhar para um órgão, né, de polícia que seja. Eu acho que o mais importante do que qualquer outra coisa é a vida, é a preservação da vida, né? E por isso que realmente é um ato de coragem. Mas aqui nós não estamos dizendo de modo algum que isso é fácil de ser feito, né? Muitas vezes, Edna, quando eu identifico isso no consultório da violência doméstica, e aí eu marco até uma segunda sessão, quem disse que a pessoa retorna? Quem disse que ela retorna na primeira sessão, né? E aí vem a pergunta, por que será? Por que será que ela está resistindo? Né? Porque ela ainda tem medo de sair daquela relação. Medo de vários motivos, né? De poder sofrer uma ameaça realmente, né? De morte, e de perder todas essas coisas que ela acha que vai, de fato, estar perdendo, né? Mas que, na verdade, o que ela precisa, de verdade, ganhar é o resgate da condição dela como sujeito. E esse sujeito também com a sua autoestima elevada e dona dos seus desejos e das suas vontades. Então, essa é a nossa proposta para esse tema. E eu sei que o silêncio também é a resposta, né? O silêncio também é a resposta. Então, eu fico com aquela de, vamos lá, vamos assimilar e vamos acomodar, né? E no momento certo, porque as meninas, né, da equipe técnica, a gente percebe muito, Edna, que depois que a gente traz um tema como esse, depois as pessoas nos procuram, né, para falar sobre, porque tem coisas que realmente mexem daquela forma, eu não sei nem como falar, não sei nem como chegar, né? Mas é como Soraya falou, estamos aqui, né, para dar esse suporte. Somos, sim, essa rede de apoio. Quero muito agradecer, viu, Edna, pela sua contribuição valiosa. Ainda bem que a Miriam está aí gravando. Depois eu quero, Miriam, essa gravação. Isso a gente tem que levar, de fato, para a vida. Tá bom?
Muito obrigada aí a oportunidade também da fala. Eu agradeço. E o fato também, viu, só assim, rapidinho, ela falou a questão do agressor, né? O agressor, sim, Diana, geralmente ele foi vítima. Geralmente ele foi vítima de agressão, né? Ou ele presenciou e repete com a esposa. Muitas vezes a gente ouve relato de que o marido presenciou o pai espancando a mãe. E aí, de modo, né, doentio, realmente, ele repete esse comportamento do pai, de bater na mãe, na esposa, né? Então, esse agressor realmente também, ele é vítima também, né, dessa agressão doméstica, ou foi vítima, né, dessa agressão doméstica. Portanto, como disse Edna, né, Tânia, ele não é uma pessoa feliz. E de jeito nenhum, é um infeliz, literalmente é um infeliz. E o pior que muitas vezes ele tenta, né, se esconder nessa casca de dominador, de machista, e ir adoecendo a família, a filha, né, especialmente a menina, que precisa de um referencial, né, de marido para a vida dela. E aí, muitas vezes, está convivendo com o pai agressor, né? Então, a mãe também, muitas vezes, tem que romper com esse ciclo em prol dos filhos, né? Não é isso que eu quero para minha filha. Pensar também sobre essa repetição desse ciclo dentro da família. Eu queria... Terminou, Tânia? Sim, se não estiver, vai na madrugada. Se vocês quiserem, eu fico por aqui. Verdade, eu também fico. Mas eu queria só lembrar uma coisa, que, como o Tânia falou aí, não é fácil, né? A gente já viu aqui que não é fácil quebrar esse ciclo, não é fácil mostrar, né? Mostrar aquilo que nós temos de frágil, mostrar a nossa fraqueza, não é fácil chegar e dizer para alguém que está sofrendo, né, violência, não é fácil. É um sentimento de vergonha, muitas vezes de culpa, né? Mas, assim, uma coisa que a gente precisa lembrar é que as conversas, a nossa escuta, quando a gente convida, ou quando, no caso, a gente percebe que chama o pai e a mãe para uma conversa, ou quando, mesmo é uma ação espontânea sua, que você chega ali e diz, olha, está acontecendo isso, 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 né? Toda essa escuta, ela é uma escuta sigilosa, certo? Não existe um código de ética, a gente não pode chegar e dizer, olha, a dona Mariquinha chegou e me contou isso ali, gente, né? Então, a gente não pode fazer isso. Né? Então, a gente vai escutar, né? E vamos, através da nossa instrumentalidade, não é, tentar contribuir para essa quebra desse vínculo, para que essa situação, né, se tenha um desfecho melhor, né? Vamos dizer assim, que a gente possa... É uma interferência, né? Mas nesse sentido. Esse lugar, né, de sigilo, e também esse lugar de proteção para ela também, né? Porque, de uma forma, com relação ao adoecimento psíquico, né? Muitas vezes esse silêncio adoece, como a Edna falou, muitas vezes nós somos mortos-vivos, né? Estamos ali só respirando, mas a gente não está vivendo, a gente está perdendo toda essa autonomia. Então, além desse lugar de sigilo, também é um lugar para que ela também tenha de volta, né, essa saúde mental, né? É um lugar de segurança para ela também, né? Não só a questão do sigilo profissional, mas ela novamente se colocar, né? Eu sou a pessoa mais importante da minha vida, porque a partir de mim é que todos os outros terão vidas confortáveis, meu filho, meu esposo. É como a Edna falou, se eu não me cuidar, dificilmente eu vou atingir as outras pessoas com relação a cuidar-se, né? Então, não só esse lugar de sigilo, mas um lugar também de segurança para ela. Então, nós estamos aí, né? Com portas abertas para isso. Obrigada, Tânia. Obrigada também, né? Porque foi indicação de Tânia, né? Essa preciosidade aí. Eu sou fã dela, não sei nem se ela sabe, mas sou fã. Não, obrigada. Então, carteirinha. Nosso horário, infelizmente, o horário já está mais do que devido a Auristela, ficou caladinha aí, eu sei que gostaria de dizer alguma coisa também. A Auristela é a nossa diretora lá da Recriar. Eu estou aqui, viu, Miriam? Eu entrei, viu? Eliette é a presidente. Eu entrei, gostei demais da palavra dela, rapaz, foi demais, viu? Deixa eu falar. Eu quero falar, mas pode falar, Auristela. Não, estou contente pelos técnicos. Eu acho que os técnicos, não digo absorveram, mas cada um está assim, no seu lugar, sabendo o que fazer com o seu paciente. Né, consultantes que chegam lá, isso para mim foi bem suficiente. Eu acho que as colocações foram muito pertinentes, bem demonstrando que
fato, estão prontas para atender a demanda que surgir. Isso que eu fiquei observando. Então, não tem por que falar, não tem o que complementar, porque vocês, de fato, demonstraram que se optaram por um tema deste e indicando uma pessoa tão capaz, vocês estão assim num nível de atender a essa demanda que já surgia, né? Porque a gente sabe que já existiam alguns atendimentos. E o que surgir, vocês têm condições perfeitamente de avançar. Posso falar? Peraí, só um minuto, Eliette. E o nosso papel aqui também, e é o que posiciona isso aqui, é a prevenção. Edna aqui, quando ela está aqui dando essa palavra, nos chamando a atenção, né, para que o amor é manifesto pelo carinho, não pelo controle, e outras colocações muito preciosas que ela fez aqui, isso é um ato de prevenção. Para o quê? Para a gente estar alerta. Aí, quando a gente está falando aqui a patrulha é a gente fazer um trabalho como esse aqui, vocês ouvirem, não é exatamente tem que ter alguém aqui nessa situação, mas pode ocorrer, né? E a gente se prevenir. Como é que pode ocorrer? Como é que a gente pode acontecer alguma coisa desse tipo? Como é que eu posso gerar uma criança, um adolescente agressor, né? Quando eu falo com violência, eu gostei muito com a fala dela, quando ela disse que a maneira quando começa a falar com o filho, né? Só da maneira que se dirige, que fala, isso já instiga isso. Então, esse trabalho aqui é um ato também preventivo. Eliette. Rapaz, eu estou maravilhada, Auristela. Só uma coisinha antes de você falar. Eu não queria mais delongar, tomando a palavra dela e tomando os técnicos da Recriar, porque é uma palavra falada por ela que, para mim, me chamou a atenção e me instigou muito, e dizendo sinceramente que eu nunca havia pensado que isso era, nessa possibilidade, que a tristeza pode ser uma violência. Eu anotei isso aqui. Tristeza pode ser uma violência, né? Começa com aquela falazinha, com aquela tristeza, que já é um sintoma dessa violência. Então, isso, para mim, foi demais. Mas só isso. Pode eu estou maravilhada. É o que a Auristela falou aí. Quando eu ouvi a fala eu cheguei atrasada. Eu estou toda para saber que patrulha é essa, sabia? Soraya falou na patrulha. Eu não peguei a patrulha, rapaz. Viu, doutora Edna? Eu queria pegar a patrulha. Mas essa aí que a Auristela falou, eu peguei. Peguei um bocado de coisa, já cheguei a tempo. Mas amanhã tem que me falar o que é essa patrulha aí. Então, eu estou maravilhada exatamente com a palavra de Soraya, com a palavra de Tânia, a tua agora. E eu encontrei um texto que combina com isso. Sabe qual é o texto? Que eu digo que é o Salmo das Crianças, em situação de risco, em situação de vulnerabilidade. Mas agora também para as famílias, é o Salmo 142. Olha que coisa linda. Atende ao meu clamor. Eu disse, isso é a oração do salmista. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão para que louve o teu nome. Os justos me rodearão. Então, eu estou assim, toda feliz da vida. Sabe como eu estou entendendo? Que vocês, da equipe técnica da Recriar, são estes justos que estão rodeando essas famílias. Então, eu quero dizer para você, mãe, para você, pai, que está nessa live hoje, sinta-se abençoada por Deus, abençoado. Vocês são privilegiados. Deus escolheu uma patrulha. É isso mesmo? Eu posso tomar você de patrulha? Os membros da patrulha são demais. Deus fez uma seleção tremenda. Então, vocês imaginam como eu me sinto. Eu estou muito feliz. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Quer dizer que Deus está abençoando vocês, famílias, pais, mães, através de Tânia, através de Miriam, através de Soraya, através da Auristela. Eita, Deus bom. Doutora Edna, a senhora completou a patrulha da Recriar. Oh, meu Deus. A palavra foi demais, cala a boca. Eu anotei um bocado de coisa que a senhora falou. Eu cheguei atrasada, porque eu estava numa situação onde eu não podia sair da outra. Mas, gente, foi demais. E agora a Auristela, toda orgulhosa, feliz da vida. Oh, eu estou muito feliz com a equipe técnica, com a fala da equipe técnica. Miriam, Deus te abençoe. Amanhã, então, vamos ver. Então, era isso que eu queria dizer. Eu quero orar. Posso orar logo? Mas abre a sua câmera aí para as pessoas me verem. Eu não sei abrir, não, rapaz. Eu não sou boa para isso, não. Rapaz. Eu não sei abrir, não. Como eu não sei qual que hora que eu abro, onde é que eu estou? Embaixo. Embaixo. Miriam, já vou abrir, iniciar vídeo. É abrir o sujeito. Aê! Eu me vejo, cala a boca, ô tristeza. Olha, o seu sábio está lhe dando risada. Olha só, eu estou muito feliz. Graças a Deus. Eu vejo o mover de Deus entre nós. Viu, doutora Edna? Eu percebo.
Deus é fiel. Deus é fiel. Quando eu entrei, a senhora estava falando para os homens, dizendo assim, vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, eu vou usar outra palavra aí, mas é mais ou menos, então, cuidado com o que vocês expressam desse Deus, dessa imagem que ele criou vocês. Então, eu quero orar. Deus, eu quero te agradecer por essa noite maravilhosa, pela palavra que tu deste à doutora Edna para ser expressada nesta live. Muito obrigada, que tu a abençoes cada passo, onde ela pisar a planta do pé, que ela seja uma mensageira do Senhor para abençoar vidas, para abençoar mulheres, para abençoar homens, para abençoar famílias, para abençoar crianças. Eu quero te agradecer pela vida de Miriam, pela vida de Tânia, de Soraya, de Auristela, de Joelma, de Marcos, de Jeane, meu Senhor, pela vida das voluntárias ali da Recriar. Deus, obrigada, porque um dia o Senhor me fez sonhar com esta Recriar. O Senhor é demais, o Senhor é demais, o Senhor é fiel. Obrigada pela tua palavra que nos diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Portanto, Pai, nós esperamos e continuaremos esperando no Senhor. E muito obrigado por essa patrulha tremenda desta noite. Amém. Porém, certo, chamando vocês todas de patrulha, já terminei a oração. Oi, Então, um abração, viu, doutora Edna? Deus te abençoe. Muitão, muitão mesmo. Eu quero agradecer o convite, né, e como funcionária ali na unidade, como junto com os demais colegas, né, eu me ponho à disposição. Então, podem procurar as meninas, não é, que estão com vocês, e meninas podem entrar em contato, que o que for possível, nós estaremos, não é, segurando, não é, cada um, não é, desses coraçãozinhos que agora estão em silêncio, mas estão meditando, não é, em cada coisinha que ouviam. E eu digo a vocês, se o coraçãozinho está batendo, é porque ele está vivo, e quem está vivo precisa viver com abundância. Que Deus abençoe vocês. Amém. Nós agradecemos também. Edna, quando tiver um tempinho e puder, vá nos fazer uma visita, tá certo? Na Recriar. Vai ser bom receber lá por lá. Eu faço das palavras de Tânia as minhas, viu? Ficarei muito satisfeita. Se gostar de tomar café, então, é comigo. Opa! Isso. Mas eu quero dizer, gente, que foi tudo muito bom, viu? E tem uma coisa, ser elogiado pelo chefe é melhor do que aumento. Foi o que, Soraya? Ser elogiado pelo chefe é melhor do que aumento. Pela chefe é melhor do que aumento. Ela disse que é melhor do que eu. Gente, Edna, no chat também as pessoas estão se expressando, né? Agradecendo a sua palavra, não dá mais para ler tudo aqui por causa do horário, mas eu sou muito grata pelo convite. Eu entendi a sua luta também. A Edna trabalha e não trabalha pouco, né? Como ninguém. E a sua disposição em servir e nos ajudar, né? Com essa palavra, muitíssimo obrigada. Que o Senhor a recompense na sua boa medida, sacudida e transbordante. Diga, Eliette. Ô, Miriam, eu mandei para a minha família, para uma sobrinha minha que fez direito, o outro que está estudando para direito, para outra que é assistente social lá em Feira de Santana, eu mandei. Se eles não assistirem, eu quero esta bendita gravação, porque todo mundo precisa ouvir o que a senhora falou, minha irmã do céu, todo mundo. Quando você for visitar a Recriar, eu vou te dizer uma coisa que tu vai cair na risada, mas só vou te dizer para tu, viu? Eu estou falando a senhora, doutora, você vai sorrir, viu? Demais do que eu vou lhe dizer, o que eu tenho para lhe dizer. Foi tremendo, tremendo. Ainda bem que eu cheguei a tempo para ouvir um bocado de coisa. Valeu. Ok, gente, muito obrigada a vocês também. Todos os pais que estão aqui mais uma vez, e nós vamos encerrar. Hoje passamos um pouquinho do horário, né? Mas eu acho que foi por uma boa causa, né? Nós geralmente encerramos pontualmente. Alguém quer falar alguma coisa? A palestra foi tão boa que acho que a gente ficaria aqui até o amanhecer do dia, que a hora passou que a gente nem percebeu. E ali, quando começou a ficar, meu Deus, a gente vai demorar, eu estou aqui assistindo e ensinando o dever de Gabriel, João. Mas só que eu fiquei tão entretida que a hora passou que eu nem percebi. Muito boa mesmo a palestra, um tema muito assim, interessante mesmo, para a gente, mulher, mãe, né? Temos nossos parceiros que não são fluxo de cheiro, como diz, né? Analisar e saber como agir. Muito obrigada. Teve uma que escreveu aqui, eu vi, obrigada pelas palavras e pelo conhecimento, achei tremendo. Isso. Obrigada pelas palavras e pelo conhecimento. Quer dizer, hoje foi um abrir a mente. Então, Tânia só vai balançar a cabeça, olha, dizendo boa noite. Concordo. Com certeza, estou muito feliz mesmo. Mais uma vez, também nós nos colocamos, mais uma vez, ali com os nossos ouvidos, né? Sensíveis para uma escuta, se vocês precisarem, né? E aguardando a Edna lá para nos visitar. Um abraço a todos
A todos e a todas, boa noite. Volte sempre, viu, Edna? De tomar um café, viu? O café de lá tá bom, viu? Não, volta mesmo. O que vai fazer desse dia? Quando ela chegar lá, Dani é que vai fazer o café, viu, Dani? Tá certo, parei. Ok. Boa noite. Ok. Obrigada a todas. Boa noite. 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 Boa Boa noite. noite. Pronto, meu. Michele! Oi, tô aqui. Olha para Simone. Simone tá chique. Olha a de Ítalo. Olha para Simone dando risada. Gostei, Simone. Olha o visual. Rapaz, tá demais você, viu? Gostei desse lenço aí. Ficou lindo. Cheguei um pouquinho atrasada, porque eu perdi a noite ontem, terminei dormindo a tarde toda. Eu vi você. Mas o pouquinho que eu peguei, eu gostei. Sei que foi muito bom. Foi muito bom demais, foi bom demais. Parabéns, Tava ficar papiando um pouquinho, mas queria ir embora logo. Rapaz, foi demais também, foi demais. Eita, misericórdia. Boa noite, povo lindo. Boa noite. Obrigada, povo lindo. Olha para isso. Obrigada, povo lindo. Maravilha. Obrigada, Eu tenho a saudade de todas vocês, das reuniões. Parabéns para essa reunião, sucesso, muito bom. Conseguiu o celular emprestado. É muito edificante, sabe? Edificante vidas, né? Muito bom, é de parabéns. Muito bom, que Deus abençoe uma de vocês. Amém. Muito mesmo. Amém. Tchau. Boa Cada noite. palestrante. Em breve voltaremos ao presencial, né? Para nos Amém, amém. em breve. Amém, amém. Já. O governador já liberou para 1000 pessoas aí, viu, o evento. Olha, já pode fazer um Já liberou para 1000 pessoas. Então, em breve, podemos estar juntas presencialmente. Tchau. Um abraço. Essa ponga aí logo. Vamos ver, tchau. Tchau. Amém.